Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na histórica reforma tributária do Brasil. O nosso foco aqui é bem direto. O que nós, profissionais da contabilidade, precisamos saber para conseguir navegar por essa transição tão importante. Bom, olha só o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo por que a reforma finalmente aconteceu. Depois, vamos dar adeus a 5 velhos conhecidos e dar as boas-vindas ao novo modelo com o IBS e a CBS. Vamos passar, claro, pelo calendário da transição, que é crucial para a gente se planejar, ver os impactos no dia a dia dos nossos clientes e, por fim, refletir um pouco sobre o futuro da nossa profissão. Vamos lá? Então, para começar, guardem bem essa data, 20 de dezembro de 2023. Foi nesse dia que a Emenda Constitucional 132 foi promulgada, sabe? E ela deu o pontapé inicial na maior mudança que o nosso sistema tributário já viu em décadas. Para nós da contabilidade, esse dia é um verdadeiro marco, o início de uma nova era. E por que mudar tudo? Bom, o principal motivo é bem conhecido por todos nós: acabar com aquela colcha de retalhos de impostos sobre o consumo. Um sistema super complexo que sempre drenou um tempo precioso dos nossos escritórios, né? E aqui estão eles, os 5 tributos que estão com os dias contados: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Cada um com uma infinidade de regras, alíquotas, obrigações acessórias, uma loucura que a gente conhece bem. Agora, a ideia é consolidar tudo isso. É o fim de um modelo. E um dos maiores problemas desse modelo antigo era a tal da cumulatividade, o famoso efeito cascata. Sabe, aquela coisa de pagar imposto sobre imposto em cada etapa da cadeia? Isso não só deixava tudo mais caro lá na ponta, como também tornava o nosso trabalho de apuração fiscal uma tarefa, assim, hercúlea. Certo. Então, se esses 5 tributos complexos estão de saída, o que entra no lugar? A solução adotada foi um imposto sobre valor agregado, o famoso IVA, só que no modelo dual, que é um padrão usado na maior parte dos países desenvolvidos. E aqui está o pulo do gato do modelo dual. A gente vai ter a CBS, federal, no lugar do PIS e da COFINS, e o IBS, para estados e municípios, no lugar do ICMS e do ISS. Mas atenção, e esse é o ponto-chave. O artigo 149b da emenda diz que os dois eles têm que seguir as mesmas regras. Isso unifica a lógica do imposto e vai, com certeza, simplificar demais o nosso dia a dia, mesmo com a arrecadação sendo separada. E a base desse novo sistema está nesses princípios aqui. A não cumulatividade plena significa, na prática, o fim daquela dor de cabeça com glosa de créditos. O princípio do destino acaba com a guerra fiscal entre os estados. E a legislação uniforme, bom, isso é o sonho de todo contador, né? Um conjunto de regras só, válido para o país inteiro. Ok, tudo isso parece ótimo, mas a grande pergunta é: quando tudo isso entra em vigor? Para nós que precisamos orientar os clientes, o quando é tão importante quanto o quê. Então vamos dar uma olhada em como essa mudança vai se desenrolar na próxima década. Olha só esse roteiro. Ele está lá nos artigos 125 a 129 da emenda. Começa em 2026, com uma fase de teste, só para a gente ir se acostumando. Em 2027, a CBS já entra para valer. Aí, de 2029 a 2032, é a transição gradual, com os impostos antigos diminuindo e os novos aumentando. E, finalmente, em 2033, a virada completa. O planejamento aqui vai ser fundamental. E para mostrar como a implementação vai ser cuidadosa, olha só esse número: 0,1%. O artigo 127 da emenda estabelece essa alíquota de teste simbólica para o IBS em 2027 e 2028. É quase nada, né? A ideia é justamente essa: permitir que as empresas e os nossos sistemas contábeis se adaptem, façam um test drive antes da virada completa. Bom, então vamos para o que interessa. Como essas mudanças todas afetam o dia a dia das empresas? Especialmente das pequenas, aquelas do Simples Nacional, que, vamos combinar, são a base da carteira de clientes da maioria dos escritórios de contabilidade do país. Essa tabela aqui é fantástica. Ela mostra exatamente como vai ser a transição para uma empresa do Simples. Percebam que, ano a ano, a fatia do ICMS dentro do DAS vai diminuindo, enquanto a do novo IBS vai crescendo até substituir por completo. Na prática, a guia vai ser a mesma. O que muda é a repartição do dinheiro lá dentro. Agora, se preparem, porque essa aqui é uma mudança operacional gigantesca. O split payment.
A ideia é que o imposto, tanto o IBS quanto a CBS, seja recolhido de forma automática, lá no momento do pagamento digital. Isso vai simplificar a arrecadação para o governo, claro, mas para nós, contadores, significa repensar completamente a gestão de fluxo de caixa e o controle tributário dos nossos clientes. Então, fica bem claro que essa reforma é muito mais do que só trocar uns códigos tributários. A gente está falando de uma transformação profunda na natureza do nosso trabalho, da conformidade fiscal e principalmente do papel do profissional de contabilidade. E quando a própria Constituição passa a dizer que o sistema tributário precisa ter simplicidade e transparência, isso é um recado direto para a gente. Os objetivos oficiais da reforma apontam para um futuro onde a gente vai gastar menos tempo com a burocracia complexa e mais tempo com serviços que realmente agregam valor, como planejamento e consultoria. E tudo isso nos leva a essa grande questão para o nosso futuro profissional. Com a simplificação e automação da conformidade fiscal, será que o nosso papel vai finalmente deixar de ser tão operacional para se tornar muito mais estratégico? Eu acho que a resposta para essa pergunta é o que vai definir a próxima geração da contabilidade aqui no Brasil. Fica aí a reflexão.